Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer um tema muito importante que é o intercrimes. E por que ele é muito importante, Sara? Porque para você que está tentando galgar a aprovação no exame de ordem, que está tentando passar em um concurso público, principalmente se for de carreiras jurídicas, você precisa saber quais as fases que o crime percorre dentro da matéria de direito penal e processual penal. Porque você só vai conseguir tipificar uma conduta, definir elementares do crime, se você conseguir realmente descobrir em qual fase aquele agente parou de praticar aquele delito. Então, bora lá. Primeiro, qual o conceito do intercrimes? O que é um intercrimes? Bom, o intercrimes, a doutrina fala que ele é um itinerário do crime. É o caminho pelo qual o crime percorre. Então, ele se divide em 5 fases. Fase da cogitação, fase da preparação, fase da execução, fase da consumação e a fase do exaurimento. O que seria a fase da cogitácio, chamada também de cogitácio, ou se não, cogitação? Seria a fase interna do agente, é quando ele pensa em praticar um delito, mas de certo modo ele não exterioriza, ele não transforma aquilo, não existe uma transformação no mundo dos fatos, não existe uma produção de um resultado naturalístico no mundo dos fatos, fica só na imaginação. Porém, você pode perguntar, Sara, e no ordenamento jurídico, a fase da cogitação ela é punida? E eu logo adianto que não. A fase da cogitação ela não é punida pelo simples princípio, que é o princípio da lesividade. O princípio da lesividade, ele define 2 regras para você punir uma conduta. A primeira regra é que deve ter uma exteriorização no mundo dos fatos. E a segunda regra é que o bem jurídico de terceiro deve ser lesionado. Se você não atingiu a primeira regra, que é uma exteriorização no mundo dos fatos, uma produção de um resultado naturalístico do mundo dos fatos, não há que se falar em bem prejudicado de terceiro. Então, não há que se falar em punição na fase de cogitação. Vamos agora avançar para a fase da execução do crime. Bom, na fase da execução na fase da preparação do crime. A fase da preparação, via de regra, ela também não é punida, tá? O ordenamento diz que não pode ser punida a fase da preparação do crime, porém ele traz 2 exceções. A primeira exceção é a constituição do crime autônomo e a segunda exceção é a lei de terrorismo. A primeira exceção, que é a constituição do crime autônomo, ela diz o seguinte, olha, às vezes o agente ele não vai ser punido, ele não vai responder pelo crime que ele realmente queria consumar, pelo delito que ele queria praticar, mas ele vai responder por um crime autônomo. Digamos que A queria matar B e ele decidiu que o meio pelo qual ele iria matar B seria por meio de arma de fogo. Nessa situação, ele não tendo autorização para ter o porte de arma de fogo, ele adquire uma arma de fogo de uso de modo ilícito, né? Violando as regras da Constituição e violando as regras do Estatuto do Desarmamento. Então, ele adquire essa arma, porém ele é pego com essa arma quando estava voltando para casa. E ele confessa que o objetivo dele realmente era de matar B, no caso. Então, digamos que essa pessoa, quando ela é pega, ela é levada para a central de flagrante. E digamos, tá, que o delegado ele não vai cometer esse erro só geralmente acontece no exame de ordem, nas peças práticas, né, que vem no exame de ordem, porque todo mundo erra, o defensor erra, o delegado erra, o magistrado erra, o promotor erra. Mas digamos que o delegado coloque que ele tipifica a conduta dele como tentativa de homicídio, porque ele realmente queria matar B, e por porte ilegal de arma de fogo. Só que vejamos, pessoal, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Por que ele não vai responder pelo crime de homicídio? Ou pelo crime de tentativa de homicídio? Porque o fato aqui constitui um fato atípico. No momento da preparação do delito, ele realmente não pode, a via de regra não há punição, mas, como eu disse, há a constituição de um crime autônomo. Então, ele não responde pelo delito ou pela tentativa de homicídio, porque ele não chegou a executar o crime. A gente vai ver já que a execução é onde começa realmente a punição. Mas ele vai responder pela constituição de um crime autônomo, então, que é o porte ilegal de arma de fogo. Tudo bem?
A segunda exceção é a lei de terrorismo. Então, bora lá. Via de regra, os atos preparatórios não são punidos no ordenamento jurídico, mas com relação à lei de terrorismo, ela diz o seguinte: a partir do momento que você começa a preparar, tem o objetivo de preparar os atos para a prática de atos de terrorismo, você já responderia por uma infração legal não, mas você já responderia por um crime. Tá joia? Agora passamos pela fase da cogitação, pela fase da preparação e agora vamos entrar na fase da execução do crime. Bom, a fase da execução do crime é realmente quando há a punição ali. E a execução do crime, ela se divide em 3 teorias: teoria objetiva formal, teoria objetiva material e teoria da hostilidade ao bem jurídico. Então, o que seria a teoria objetiva formal? A teoria objetiva formal, ela diz o seguinte: olha, a partir do momento que o sujeito começa a realização do núcleo do tipo, a partir do momento que ele inicia o verbo do tipo, ou seja, que ele tá com a arma, que ele começa a disparar, ele deflagra, né, o primeiro disparo, ele ali já executou o crime, ele já iniciou os atos de execução. Então, ele vai ser punido por esse ato. Porém, vê a teoria material, objetiva matéria, disse: não, olha, não é a partir da execução, não. É muito antes disso. É a partir dos atos preparatórios. Então, a partir do momento que o sujeito começa a iniciar os atos preparatórios, ele já começa a execução do crime. E essa teoria, no caso, explica a lei de terrorismo, entendeu? Já com relação à teoria ao bem jurídico, a hostilidade ao bem jurídico tutelado, ela vem e diz: não, pera aí, não é bem assim. A partir do momento que você tem uma hostilização a um bem jurídico tutelado, a partir do momento que você realmente, uma hostilização concreta, tá? A partir do momento que você almeja algo e planeja algo, você ali já você executaria o crime. Você começaria os atos executórios do crime. Já com relação à consumação do delito, a consumação ela está prevista no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. E a definição legal vem assim: olha, consumado quando nele reunido todos os elementos de sua definição legal. Então, se você abrir o seu vadimeco, que é a sua Bíblia, tá? Vadimeco é a Bíblia de qualquer estudante. Tem que andar com ele debaixo do braço, tem que marcar o vadimeco para quem estuda para concurso, para quem estuda para OAB. Para você poder correlacionar os dispositivos. Então, se você abrir o seu vadimeco, vai ter lá: consumado quando nele há todas as suas definições, reunidos todas as suas definições legais. Então, digamos que uma pessoa, ela, na eminência, né, de querer matar alguém, ela vai, dispara contra aquela pessoa e ela atinge aquela pessoa. Só que entenda, ela atingiu aquela pessoa morreu. Se aquela pessoa morreu com um disparo só, ela consumou o crime, porque ali foi reunido toda a definição legal do que vem previsto no artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. Com pena, se for homicídio simples, pena de 1 a 6 anos, tá? Pena de 6 anos. Então, bora lá. Pulamos a fase da consumação, porém, na fase da consumação ainda tem um ponto muito importante, que é a parte do roubo. A parte do roubo e a parte do furto. Porque, vejamos, independentemente do tempo que você fica com o objeto, que se você consegue roubar um objeto, independentemente do tempo que você fica com aquele objeto, você já consumou o crime. Você não precisa ter uma posse mansa e pacífica do bem. Isso já é uma jurisprudência do STJ, tá, e do STF. Para você ter realmente o crime consumado no crime de roubo. Ele se consuma a partir do momento que você começa a execução e você fica com o bem. Sara, como assim? Explique melhor. Digamos que A querendo roubar B. Ele dá a voz de roubo a B. Consegue o objeto, porém B começa a se movimentar pedindo ajuda e os outros transeuntes ali, revoltados com a criminalidade, resolvem capturar A. E eles conseguem capturar A, é o que acontece muito na sociedade e às vezes a população se revolta e consegue pegar aquele criminoso.
aquele sujeito. Então, o que é que acontece? A partir do momento que ele é pego, você vê, ele não tem uma posse mansa e pacífica do bem porque ele foi pego logo após o crime. Então, ele responderia pela tentativa? Não, pessoal, ele não responderia pela tentativa, ele responderia pelo roubo consumado. Tá certo? Isso já é uma jurisprudência pacificada no STJ, tanto no STF. Agora, com relação ao exaurimento do crime, o exaurimento é a última fase do crime. E o que é o exaurimento? O exaurimento é uma produção de um resultado material, né, um resultado naturalístico após a consumação do crime. Vou repetir, o exaurimento é a produção de um resultado naturalístico após a consumação do crime. Então, bora lá. Antes de eu explicar, dar um exemplo do que é o exaurimento, eu vou dividir aqui os crimes em dois tipos de crimes, tá? Não, na verdade, não sou que divide, é a doutrina que divide. Crimes formais e crimes materiais. Existem outros crimes, existem os crimes de mera conduta, crimes habituais, mas eu vou explicar só esses dois. Crimes formais e crimes materiais. O que seria um crime formal? O crime formal, pessoal, o exaurimento, ele pode vir após a consumação. Já o crime material, o exaurimento, no crime material, o exaurimento vem com a produção do resultado naturalístico. Então, bora lá. Crime formal, o resultado naturalístico pode vir após a consumação. Ele não depende da consumação, ele não depende do resultado naturalístico para se consumar. Um exemplo, artigo 317, artigo 312 do Código Penal, que fala sobre o crime de corrupção passiva. O crime também de extorsão do artigo 158 do Código Penal. Então, o artigo 312, eu não lembro se é o 312 ou se é o 317 que fala sobre o crime de corrupção passiva. Mas ele diz lá que você, na função de funcionário público, ou na eminência de exercê-la, solicita um bem de terceiro, ou você solicita um bem, não, você solicita uma vantagem devida de terceiro, ali você pratica um crime de corrupção passiva. Independentemente se você receba aquele bem ou não, você já consumou o crime. Você já vai responder pelo crime de corrupção passiva. Se você receber a vantagem devida, ali é só mero exaurimento do delito. Tá, joia? Diferente dos crimes materiais, que os crimes materiais, ele depende de uma produção do resultado naturalístico para poder se consumar. No caso, vou dar um exemplo, crime de homicídio. A partir do momento que você mata alguém, a partir do momento que você estupra alguém, você precisa de uma modificação no mundo dos fatos, no mundo real, que é o que a gente chama de produção de um resultado naturalístico. E por que eu faço questão de trazer várias nomenclaturas para que você entenda? Porque dentro do contexto do exame de ordem, às vezes o examinador vem lá dizendo produção do resultado naturalístico. E você, porra, o que é isso? Entendeu? E isso nada mais é do que uma modificação no mundo dos fatos. Então, você começa a raciocinar e a interligar uma nomenclatura com a outra. Então, pessoal, a partir do momento que você consuma um crime de estupro, um crime de roubo, um crime de furto, um crime de como eu posso dizer, de aborto, você está diante de um crime material que precisa de uma modificação no mundo dos fatos para poder realmente ele se consumar. Tá entendendo? Uma produção do resultado naturalístico. Então, bora lá. Vimos aqui o conceito de intercrimes. Vimos as fases do intercrimes. Então, o conceito de intercrimes é que o intercrime se chama itinerário do crime. Ele se divide em 5 fases: fase da cogitação, fase da preparação, fase da consumação, fase da cogitação, fase da preparação, fase da execução, fase da consumação e a fase do exaurimento. Certo? Vimos cada detalhes dele. A fase da cogitação, de via de regra, ela não é punida no nosso ordenamento jurídico, mas por conta do princípio da alteridade e do princípio da lesividade, que é o mesmo princípio, tá? Que você precisa ter dois critérios para poder punir alguém, que seria ter uma exteriorização no mundo dos fatos e, segundo, você ter uma lesão ao bem jurídico de terceiros. Vamos para a fase da preparação do crime, que, via de regra, ela também não é punida,
porém, existe duas exceções: a constituição de um crime autônomo e a segunda regra é a lei de terrorismo. Então, às vezes, a pessoa não responde pelo crime fim que queria praticar, mas responde por um crime autônomo que foi constituído para que aquele crime fosse realmente consumado. No caso que eu dei o exemplo aqui, foi uma pessoa que, querendo praticar um homicídio, decide praticar por meio de arma de fogo. Ela adquire uma arma de fogo de uso de modo ilegal, de modo ilícito, e acaba respondendo só pelo crime de arma de fogo, de uso proibido ou restrito, mas não responde pelo crime de homicídio porque o fato é atípico, porque ela não começou a executar o crime de homicídio, ou pelo menos tentar executar. Ela foi pega durante os atos preparatórios do delito. Superamos essa fase, passamos para a fase da execução e vimos que temos 3 teorias: teoria objetiva formal, teoria objetiva material e teoria a hostilidade ao bem jurídico. E essa teoria, a gente viu que existe uma diferença entre elas, né? A teoria objetiva formal, ela nada mais é do que a execução do crime se inicia a partir do momento que o sujeito começa a realizar o verbo da conduta do tipo, do núcleo do tipo. Ou seja, a partir do momento que ele realmente dispara contra alguém, que ele executa o crime. Já a teoria objetiva material veio e disse, não é bem assim. É a partir do momento dos atos preparatórios. Então, a partir do momento que o sujeito inicia os atos preparatórios, ali ele já responderia pelo delito. E a teoria da hostilidade ao bem jurídico tutelado nada mais é do que a eminência, né? O perigo concreto realmente daquilo acontecer. Superamos a execução, entramos na fase da consumação, que não tem muito o que dizer da fase da consumação, é quando são reunidos todos os elementos de sua definição legal, como está previsto no Código Penal, artigo 14, inciso 1º, e passamos para a fase do exaurimento, que é uma produção de um resultado naturalístico após a consumação do delito. E vimos que tem 2 tipos de crimes, né? Citei 2 crimes materiais e os crimes formais. Então é isso, pessoal. Estudar a parte do intercrimes é uma base para que você consiga avançar nos assuntos, para que você consiga estudar os institutos relacionados à desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, para que você consiga tipificar uma conduta para saber quando ela é tentada ou quando ele vai responder por um crime consumado. Tá certo? Voltarei também mais depois, né, com mais assuntos relacionados aos institutos, tanto da desistência voluntária, como do arrependimento eficaz, arrependimento posterior também. Tá joia? Desde já agradeço, beijão.